Olá, bem-vindo à série Um Lugar de Esperança. Essa é uma série com 8 programas e eu quero começar o primeiro deles fazendo uma pergunta intrigante para você. Você já foi tentado a não acreditar em Deus? Já se perguntou onde está Deus quando crianças são mortas injustamente e quando gente má prospera? Pois eu confesso que não foram poucas as vezes em que isso aconteceu comigo. E o pior é que, além disso, ainda existem alguns textos na Bíblia que, ao invés de me ajudarem, me confundem ainda mais. Um desses textos é Gênesis 3, 22 e 23, onde está escrito o seguinte: Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não pode comer da fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido tomado. Você não fica chocado com esse texto também? Um Deus que expulsa o seu filho de casa não parece um Deus nada amoroso. Outro dia, enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu descobri que eu não sou o único crente em Deus que às vezes fica também beirando a incredulidade. No Salmo 73, o salmista Asaf confessa que ele também quase deixou de acreditar em Deus em momentos de crise espiritual. Ele diz assim: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Isso está em Salmo 73, 2. Quando eu li isso, além de surpreso, fiquei muito curioso para saber o que tinha acontecido com Asaf para que ele pudesse responder a sua dúvida. E se ele respondeu, como isso aconteceu? Continuei lendo, então veio a resposta no mesmo Salmo 73, lá no verso 17, onde diz: Até que entrei no santuário de Deus. Asaf declara que encontrou a resposta de tudo quando entrou no santuário de Deus. Aí fiquei me perguntando, como assim? Não faz sentido alguém simplesmente entrar na igreja e de repente tudo se resolver como num passe de mágica? O que deveria ter de tão especial no santuário? Como era o santuário ou o que ele era? Bem, a Bíblia diz que o santuário era uma tenda de 2 compartimentos cercados por um pátio. No pátio havia um altar onde eram oferecidos os sacrifícios de animais e uma bacia com água para que os sacerdotes pudessem se purificar antes de entrar no recinto sagrado. O primeiro compartimento chamava-se Lugar Santo. Nele havia 3 móveis: a mesa com pães, o candelabro com 7 lâmpadas e um altar de incenso. O segundo compartimento era o lugar mais santo do santuário e por isso era chamado de Lugar Santíssimo. Ali estava a Arca da Aliança. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos, escritos com o próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Sobre a arca havia uma tampa chamada de propiciatório, acima da qual Deus falava através da sua glória. Em cima do propiciatório havia a figura de 2 anjos olhando com reverência para a arca. Mas o que o santuário poderia ter assim de tão importante para fazer com que Asaf se transformasse como ele se transformou? Para entender o santuário, precisamos começar do princípio. O texto de Gênesis que nós lemos ainda há pouco descreve Deus expulsando o homem do jardim do Éden, não é mesmo? Mas antes que isso acontecesse, os 2 desobedeceram a Deus. Ao desobedecerem, Adão e Eva não mediram as consequências. Essa não era uma simples desobediência. O destino da raça humana estava em jogo. Eles simplesmente trocaram a vida pela morte. Deus havia dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Só que alguma coisa parecia errada. Por que Adão tinha comido do fruto e não tinha morrido? Nem Adão, nem os anjos, nem mesmo Satanás conseguiram entender isso. Lúcifer, o grande acusador de Deus, estava se sentindo vitorioso.
Ele havia espalhado para todo o universo que a lei de Deus é impossível de ser cumprida, que Deus é injusto. Agora, com o pecado de Adão, ele colocou a Deus em xeque-mate, ou pelo menos pensou assim. Se Deus condenasse Adão e Eva à morte, Satanás acusaria a Deus dizendo que sua lei é injusta e que Deus não é amor. Se Deus perdoasse o casal, Satanás argumentaria que é tão impossível seguir a lei de Deus que o próprio Deus teve que abrir uma exceção, uma brecha. Não seria justo, portanto? O homem merecia a morte, pois o salário do pecado é a morte. Deus estava em xeque-mate, mas Deus havia planejado uma saída. Era uma solução dividida em 2 atos. Em primeiro lugar, Deus mostrou que Ele tem a solução. Já que a lei pedia o pagamento do pecado com o preço da morte, Deus promete um descendente a Adão em Gênesis 3,15, um descendente que iria tomar o seu lugar e morrer em lugar de Adão. Em segundo lugar, Deus chama Adão para que mate um cordeiro. Com isso, ele estava ensinando ao homem que o descendente de Adão, que morreria no seu lugar, seria o próprio Deus. Esse é o meu Deus. Ao se oferecer para morrer pelo homem, Deus cumpriu a lei que dizia que se alguém pecasse, deveria morrer. E ao mesmo tempo, mostrou que Deus é amor. Pois ninguém teria um amor assim tão grande, capaz de dar a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E como foi que Deus contou isso ao homem? A Bíblia descreve assim. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Gênesis 3, 8 e 9. Essa cena é muito mais significativa do que talvez possa parecer a um leitor desatento. É Deus procurando o homem. É o pai procurando o filho rebelde. É o marido procurando reconciliar-se com a esposa que o traiu e abandonou o lar. A voz de Deus chamando: onde estás? Ainda ecoa até hoje. Esse é o retrato do relacionamento entre Deus e o homem. Ou seja, Deus vive correndo atrás de mim e eu vivo correndo de Deus. Isso é Deus com saudades.